Meu nome é Isabela Antunes, tenho 33 anos, sou jornalista e sempre achei que minha vida fosse, no máximo, digna de uma crônica de domingo. Sem grandes tragédias, sem grandes glórias, apenas uma sucessão de dias relativamente comuns. Eu acreditava que as surpresas da vida eram reservadas para outras pessoas, aquelas de quem ouvimos falar em matérias sensacionalistas ou em posts virais no Instagram. Eu estava errada. Naquela tarde de sábado, se alguém tivesse me contado o que eu estava prestes a descobrir, eu teria rido, debochada, acusando de excesso de novela mexicana. Mas às vezes, a vida gosta de brincar com nossos limites, e naquele dia ela decidiu transformar meu mundo em cacos. Estava tudo perfeitamente banal. Acordei com um cheiro de café fresco vindo da cozinha. Ouvi minha mãe cantarolando Chico Buarque enquanto mexia a panela. E pensei em como aquele som era meu verdadeiro alarme há mais de 3 décadas. O céu estava claro em São João da Serra, uma cidadezinha no interior de Minas, onde todo mundo conhece todo mundo e onde escândalos sempre parecem ser coisas que só acontecem nas capitais. Eu me lembro de cada detalhe. O barulho do portão se abrindo, a luz dourada invadindo o corredor, meu pai resmungando com a chaleira que insistia em apitar. E eu, de pijama velho, achando que o auge do meu dia seria a visita semanal da minha irmã, Bianca, e as costumeiras reclamações dela sobre o trânsito de Belo Horizonte. Era um sábado igual a tantos outros, até o instante em que ouvi minha mãe soltar um grito. Não de dor nem de susto, mas um grito curto, abafado, quase como se quisesse engolir a própria voz. Corri até a sala e encontrei minha mãe de costas para mim, imóvel diante da janela. Ela segurava nas mãos uma carta daquelas antigas, de envelope pardo, amarelado pelo tempo. Mãe, o que foi isso? Perguntei, sem saber se devia rir ou me preocupar. Ela virou o rosto, olhos úmidos, respiração trêmula. Nunca vi minha mãe daquele jeito. O tipo de mulher que enfrentava fila de banco, dívida de IPTU, briga de vizinha, tudo com a mesma calma de quem descasca uma laranja. Isa, senta aqui, disse com a voz estranhamente firme, apesar do rosto desmoronado. Sentei, as mãos frias. Ela me estendeu a carta, mas antes que eu pudesse abri-la, ouvi a campainha. Era minha irmã Bianca, já reclamando do calor. Meu pai saiu resmungando, a chaleira ainda apitando ao fundo. Por um instante, tudo parecia normal de novo. Mas minha mãe, que sempre foi o centro de equilíbrio da casa, estava ali, tremendo, segurando meu braço como se eu fosse afundar. A carta estava endereçada a ela, mas não vinha de um banco, de um parente distante, nem de nenhuma amiga. O remetente era um nome masculino: João Carlos Silva. Eu nunca ouvi falar desse homem. Minha mãe então finalmente tomou fôlego. Isa, preciso te contar uma coisa que guardei a vida toda. Nesse momento, o chão pareceu desaparecer. Eu olhava para minha mãe e, de repente, percebia que talvez não a conhecesse tanto quanto pensava. Ela continuou, a voz falhando. João Carlos foi meu primeiro amor e ele é o pai do seu irmão, Mateus. O mundo girou. Meu irmão? Que irmão? Olhei para Bianca, que pareceu congelar. Meu pai voltou da cozinha, o pano de prato jogado no ombro, olhando de uma para outra. Que história é essa, Helena? Minha mãe soltou um suspiro dolorido, como se cada palavra pesasse 100 quilos. Eu tenho um filho fora do nosso casamento. Ele mora aqui perto. E ele está vindo para cá agora. Meus ouvidos uniram. Era uma sensação parecida com aquelas noites de tempestade, quando a luz acaba e o silêncio fica pesado demais. Mas ali não havia silêncio. Havia uma confusão de vozes, perguntas, acusações e principalmente um medo. O medo do desconhecido. Como assim minha mãe tinha um filho que ninguém conhecia? Como ela pôde esconder isso por tanto tempo? Quantos segredos cabem dentro de uma mulher aparentemente comum? Quantas vidas paralelas existem mesmo debaixo do mesmo teto? Enquanto tudo isso girava dentro de mim, minha mãe finalmente abriu o envelope e me entregou a carta. Leia. A letra era trêmula, quase infantil, mas cada frase era uma pedra atirada na superfície tranquila da minha vida. João Carlos dizia que estava doente, que queria ver o filho, que queria consertar,
pelo menos em parte, o que nunca pôde ser, e pedia que minha mãe finalmente apresentasse Mateus à família. Ele tem 27 anos, Isa, minha mãe disse baixinho. E ele merece saber quem somos. Meu pai explodiu. Bianca começou a chorar. Eu fiquei ali, sentada, a carta tremendo nas mãos, sem saber se devia odiar minha mãe ou abraçá-la. Em poucos minutos, todo o nosso passado parecia falso, uma peça de teatro encenada para proteger segredos antigos. Eu não quero esconder mais, Isa. Não posso. Olhei para ela e, naquele momento, vi não só a mãe que me embalou, mas uma mulher, cheia de falhas, medos e histórias que existiam antes de mim. Pela primeira vez, percebi que minha mãe era alguém além da minha mãe. E então, o portão se abriu outra vez. A silhueta de um rapaz apareceu, hesitante, na soleira da porta. Minha mãe respirou fundo. Mateus, vem cá, filho. O tempo parou. Minha família nunca mais seria a mesma. Se você quer saber como foi esse encontro e o que aconteceu depois que todos os segredos vieram à tona, fica comigo nessa história. E aproveita para se inscrever no canal, porque eu garanto, você nunca mais vai ver sua família do mesmo jeito. Quando Mateus entrou, parecia ainda mais jovem do que seus 27 anos. Alto, magro, cabelo escuro meio desalinhado, um olhar de quem não sabe se está invadindo ou sendo convidado a entrar. Minha mãe, nervosa, enxugava as mãos na barra do vestido. Bianca ainda fungava, com o rosto marcado pelo choro. E meu pai, estático, encarava aquele rapaz como se o próprio passado tivesse entrado pela porta. Eu não sabia onde enfiar meus olhos. Olhei para o chão, para o teto, para o cachorro da vizinha que latia sem parar, tentando fugir daquele constrangimento insuportável. Tudo o que eu queria era voltar no tempo, para quando o maior problema do dia era a chaleira apitando. Mas não existe rewind na vida real. Mateus parou na porta, os ombros curvados, o olhar procurando apoio. Minha mãe se aproximou, insegura, como se cada passo fosse uma travessia num campo minado. Ela estendeu a mão e, por um segundo, achei que ele não fosse aceitar. Mas ele aceitou. O toque deles foi tímido, quase infantil. Obrigada por vir, filho. A voz da minha mãe era uma mistura de alívio e dor, como se dissesse desculpa sem dizer. Meu pai não disse nada. Não era só raiva, era como se o ar tivesse saído do corpo dele. De repente, percebi. Era medo. Medo de perder o chão, de ver o que construiu sendo desfeito por uma verdade antiga demais para se consertar. Bianca, minha irmã, tentou sorrir para Mateus, mas foi um sorriso tenso, quase um pedido de desculpa por toda aquela situação. O silêncio era tão grande que podíamos ouvir o tic-tac do relógio da cozinha. E foi Mateus quem, com a voz baixa, quebrou o gelo. Eu não sei bem o que dizer. Só vim porque meu pai pediu. Ele está muito doente. Minha mãe assentiu, os olhos marejados. Eu sei, e lamento tanto. Eu olhei para aquele rapaz, tentando enxergar alguma semelhança comigo ou com Bianca. O mesmo nariz, talvez, ou o jeito tímido de mexer nas mãos. Mas era difícil ver além do constrangimento. Meu pai finalmente se levantou, caminhou devagar até Mateus, parou a menos de 1 metro dele. E agora? Perguntou, seco. O que você espera de nós? Minha mãe respirou fundo, como quem já ensaiou aquela fala 1000 vezes. Ele não espera nada. Eu só não posso mais esconder. Chega de segredo. Não quero morrer sem que vocês saibam tudo sobre mim. E sobre nós, Helena. A voz do meu pai saiu baixa, mas cortante. Você pensou no que isso faria com a gente? Ela ficou em silêncio. Nunca vi minha mãe parecer tão pequena. Bianca segurou minha mão sob a mesa, gesto raro, porque a gente sempre foi meio rival em tudo. Pela primeira vez, estávamos unidas pela confusão. O tempo passou arrastado. Não lembro detalhes do que foi dito, só do clima, pesado como nuvem de tempestade. Mateus explicou envergonhado que sabia da existência da mãe, mas que sempre respeitou o segredo. João Carlos sempre me disse que você tinha uma família, Helena, que tinha filhas. Eu nunca quis atrapalhar. Minha mãe chorou. Bianca também. E, de repente, eu chorei junto, sem saber exatamente por quê.
Talvez fosse pelo passado desperdiçado, pelas festas de aniversário em que Mateus não estava, pelos natais em que ele ficou esperando um telefonema que nunca veio. Ou talvez fosse apenas o choque de descobrir que a vida é feita de fios soltos e costuras mal feitas. O almoço que minha mãe preparava com tanto carinho ficou intocado na mesa. Ninguém tinha fome. Meu pai foi para o quarto, bateu a porta. Bianca saiu para o quintal, ligou para o namorado, tentando fingir que aquilo era só mais um drama familiar, desses que se resolve depois de um banho quente e um episódio de série. Sentei com Mateus na varanda. Ele olhava para o horizonte, perdido, e eu me peguei pensando como alguém consegue crescer sabendo que não pode ser reconhecido. Como foi para você? Perguntei sem jeito. Ele sorriu, mas era um sorriso triste. Acho que sempre faltou uma peça. Meu pai? Ele era bom, mas guardava muita coisa para si. E sua mãe? Era como uma história proibida. Eu sonhava em conhecer vocês, mas também tinha medo de estragar tudo. Eu queria dizer que ele não estava estragando nada, mas a verdade era que tudo estava virando de cabeça para baixo. Pensei em como minha mãe deve ter se sentido todos esses anos, guardando um segredo tão pesado. Pensei em como meu pai, mesmo rígido e às vezes insensível, provavelmente amava minha mãe mais do que conseguia demonstrar. Pensei em Bianca, que sempre quis ser o centro das atenções, agora perdida num canto da casa. E pensei em mim, que sempre achei que segredo de família era coisa de novela das 9. A tarde foi passando, devagar. Mateus contou que estudou contabilidade, que trabalha numa loja de peças, que gosta de futebol e de tocar violão. Falou pouco sobre a infância, muito sobre o medo de não ser aceito. Perguntei da mãe dele, que morrera há anos. Ele disse que sempre soube que era o filho fora do casamento. Disse isso sem rancor, apenas com um cansaço resignado. Minha mãe se sentou ao nosso lado, pegou a mão de Mateus, pediu desculpas, mais de uma vez. Ele sorriu, dizendo que só queria conhecer as irmãs, saber quem eram, ter uma chance de ser parte de alguma coisa maior do que ele. Do quarto, meu pai não saía, até que, ao entardecer, ele voltou à sala. Os olhos vermelhos, o rosto cansado de quem envelheceu anos em poucas horas. Olhou para mim, para Bianca, depois para Mateus. Não sei como lidar com isso, mas se você for mesmo filho da Helena, é parte da família. Virou-se para minha mãe. Isso não apaga o que você fez. Ela assentiu, lágrimas silenciosas escorrendo. O telefone tocou. Era João Carlos, o pai de Mateus. A voz fraca, pedindo para ver o filho, para conhecer as filhas de Helena, para tentar, no fim da vida, juntar os pedaços de tudo o que foi separado pelo medo e pelo tempo. Minha mãe olhou para nós. Eu quero que vocês conheçam João Carlos. Ninguém respondeu, mas o silêncio, pela primeira vez naquele dia, não era hostil. Era um silêncio de quem sabe que depois de um terremoto é preciso reconstruir. E assim, entre desculpas, lágrimas e abraços tímidos, minha família começou a escrever um novo capítulo. Eu não sabia se conseguiríamos ser uma família de verdade, mas sabia que, dali em diante, não éramos mais feitos só de mentiras. A noite caiu e, pela primeira vez em muitos anos, minha mãe parecia respirar aliviada. Eu me perguntei como seria encontrar João Carlos, ouvir o lado dele, saber as razões, as escolhas, os sacrifícios e, acima de tudo, me perguntei: será que é possível perdoar o passado para viver um novo presente? O futuro parecia incerto, mas uma coisa era certa: minha vida e a vida de todos nós jamais voltaria a ser a mesma. Os dias que seguiram aquele sábado foram uma mistura confusa de silêncio, cochichos, olhares evitados e um clima de espera suspensa, como se todos andássemos pisando em cacos de vidro. O nome de João Carlos passou a pairar sobre nossa casa como uma tempestade anunciada. Até as conversas triviais, o preço do pão, a previsão do tempo, o jogo do cruzeiro, tinham uma tensão subterrânea, como se qualquer palavra fosse capaz de acionar um novo terremoto. Na terça-feira, logo cedo, minha mãe arrumou a mesa do café com uma delicadeza quase cerimonial. Talheres alinhados, pão de queijo fresquinho, café coado na hora, um gesto de paz que naquela manhã parecia inútil. Bianca desceu as escadas de olhos inchados, mas de cabeça erguida. Meu pai chegou do quarto já vestido, barbeado, mas carregando um peso que tornava sua postura menos altiva.
A campainha tocou às 9h14. Eu sabia a hora exata, porque desde aquele sábado não largava mais o celular. Fui eu quem abriu a porta. Do outro lado, apoiado em uma bengala de madeira escura, estava João Carlos. Era menor do que eu imaginava. Cabelo ralo e branco, olhos tristes, um sorriso tímido que sumia rápido demais. Ele entrou devagar, como se cada passo fosse negociado com a dor. Mateus chegou logo depois, ainda mais nervoso do que antes. Minha mãe parecia diferente também. Vulnerável, mas determinada, como alguém que já sofreu tudo o que podia e agora só queria seguir em frente. Meu pai permaneceu de pé, braços cruzados, expressão dura. Bianca se sentou ao meu lado, as duas mãos espremendo a xícara de café, como se pudesse se agarrar a alguma certeza. O encontro começou sem palavras. João Carlos olhou para minha mãe, para Mateus, depois para mim e Bianca. A voz dele era grave, embargada, como quem fala e engole lágrimas ao mesmo tempo. Obrigado por me receberem. Sei que não é fácil. Mateus se aproximou, colocou a mão no ombro do pai. Não era só um gesto de carinho. Era um pedido de permissão, uma ponte entre dois mundos. Meu pai quebrou o silêncio. Por que agora, João Carlos? Por que esperar 27 anos para aparecer? João Carlos respirou fundo, encarando meu pai sem baixar os olhos. Porque eu fui covarde, porque tive medo de magoar, de estragar vidas que não eram só minhas. E porque agora, com a doença, entendi que nada dói mais do que morrer sozinho com um segredo. O silêncio da sala era espesso, quase palpável. Bianca tentou falar, mas a voz falhou. Fui eu quem disse. Você nunca pensou em procurar a gente antes? João Carlos olhou para mim com tristeza. Pensei. Milhares de vezes. Vi vocês na rua, de longe, com Helena. Vi o portão fechado, a felicidade de vocês, e pensava que era melhor deixar tudo como estava. Eu não queria que Mateus carregasse o fardo de ser o filho do segredo, mas hoje vejo que neguei a ele e a vocês a chance de serem inteiros. Minha mãe chorou baixinho. Mateus apertou a mão do pai, sem vergonha. Meu pai limpou os olhos rapidamente, como se fosse apenas cansaço. Bianca, pela primeira vez em anos, não tentou ser forte. Eu senti uma raiva quente subindo. Não sabia se era do João Carlos, da minha mãe ou da própria vida. A gente teve uma família, João Carlos, mas agora tudo está despedaçado. O que você espera de nós? Ele sorriu, pequeno, resignado. Só quero que Mateus não fique sozinho. Que vocês, se puderem, acolham ele como irmão. Não estou pedindo que esqueçam o que sentiram. Só peço uma chance de me despedir em paz. A tensão subiu quando meu pai se levantou, a voz rouca. E o que você espera de mim, Helena? Minha mãe enxugou as lágrimas e o encarou como nunca vi antes. Quero que entenda. Eu errei, mas nunca deixei de te amar. O passado não vai mudar, mas o que fazemos agora pode mudar o futuro. Foi então que Mateus tomou coragem e, pela primeira vez, falou com firmeza. Eu não quero dinheiro, nem herança, nem festa. Só quero uma família. Sei que não vai ser fácil. Não espero aceitação imediata. Só quero tentar. Olhou para mim, para Bianca. Se não quiserem me chamar de irmão, tudo bem. Mas se puderem, me deixem fazer parte. Nem que seja aos poucos. Bianca engoliu em seco. Não é fácil pra gente, Mateus. Não é. Mas acho que todo mundo merece uma segunda chance. Me surpreendi com a sinceridade da minha irmã. Eu respirei fundo. Eu também não sei se consigo fingir que nada aconteceu. Mas talvez seja pior continuar fingindo. Eu não quero mais viver com esse peso. O clima foi mudando devagar. Meu pai, sempre tão duro, pareceu mais frágil. João Carlos falou sobre o passado. Contou da paixão proibida, das cartas escondidas, dos encontros às escondidas no coreto da praça, dos planos de fugir e das escolhas dolorosas. Minha mãe admitiu seus erros, contou como ficou dividida entre o amor e a responsabilidade, como viveu com culpa, como temeu que o segredo destruísse tudo. Aos poucos, as mágoas foram sendo ditas. Bianca confessou o medo de perder o lugar na família. Eu falei da sensação de traição, da desconfiança, da vontade de fugir dali e nunca mais voltar. Mateus falou do Natal, em que esperou por um telefonema que nunca veio.
João Carlos chorou, pediu desculpas, disse que a única coisa que podia oferecer agora era a verdade. O ponto de virada veio quando meu pai, após longos minutos calado, finalmente estendeu a mão para Mateus. Não era um abraço, não era perdão, mas era um começo. Você é sangue do sangue da Helena. E goste eu ou não, isso faz de você parte da nossa história. Minha mãe se levantou, puxou todos para perto e pela primeira vez estávamos juntos. Quebrados, sim, mas juntos. Foi ali, entre lágrimas, promessas e o cheiro forte do café já frio, que entendi. Família não é feita só de alegrias, mas principalmente de coragens. Coragem para admitir erros, coragem para recomeçar, coragem para olhar nos olhos e dizer: vamos tentar apesar de tudo. A partir daquele instante, sabíamos que o futuro não seria fácil. Ainda haveria mágoas, desconfianças, reconstrução. Mas, pela primeira vez, tudo estava sobre a mesa. Nenhuma mentira, nenhum segredo. O confronto doeu, mas também nos libertou. A ferida estava aberta, mas finalmente podia começar a cicatrizar. O que ninguém conta sobre grandes confrontos familiares é que depois do furacão, o silêncio é quase ensurdecedor. As palavras ditas, os choros, as mãos que se tocaram pela primeira vez, tudo aquilo ecoou na minha mente durante dias. O ar da casa parecia mais pesado, mas de um jeito estranho, mais verdadeiro também. Era como se o espaço entre as paredes tivesse, enfim, a chance de respirar. João Carlos ficou em São João da Serra por mais alguns dias. O médico recomendou repouso e minha mãe, com aquele jeito cuidadoso e obstinado que só mães têm, se revezava com Mateus nas idas ao hospital e nas compras de farmácia. Meu pai não se aproximava, mas também não criava obstáculos. Bianca, que nunca foi dada a demonstrações de afeto, começou a aparecer mais na cozinha, sempre com um café extra, uma fatia de bolo que sobrou sem querer. Eu observava tudo de longe, sentindo que tinha perdido o controle da própria narrativa. Durante anos, me acostumei a contar histórias, como jornalista, como filha, como aquela que documentava aniversários, formaturas, até brigas bobas de domingo. Mas agora, pela primeira vez, não havia roteiro. Só o improviso do dia a dia, com seus silêncios e seus pequenos gestos de aproximação. Na terça-feira seguinte, Mateus apareceu com um álbum de fotos antigo, gastando coragem para se abrir mais. Sentamos todos à mesa da sala. Eu, Bianca, minha mãe, Mateus e até meu pai ficou à espreita, lendo o jornal, mas ouvindo cada palavra. As fotos mostravam um Mateus criança, sempre ao lado de João Carlos, uma mãe de sorriso tímido, casa simples e festas de aniversário modestas. Mateus apontou para uma foto em que vestia uma fantasia de super-herói, o rosto sujo de chocolate. Era carnaval, meu pai fez a capa com um lençol velho. Ele disse, com um riso envergonhado, mas orgulhoso. Minha mãe olhou a foto longamente, lágrimas descendo silenciosas. Eu queria tanto ter estado lá, sussurrou. O peso do que nunca foi vivido parecia maior do que tudo. Mas, naquele momento, percebi que estávamos, pela primeira vez, compartilhando memórias. Mesmo que atrasadas, mesmo que doídas. Mateus começou a passar mais tempo conosco. Me ajudou a arrumar o jardim, ficou amigo do nosso cachorro, virou presença quase diária no almoço de domingo. Os vizinhos começaram a cochichar. Claro, interior é assim. Toda novidade vira assunto, ainda mais uma bomba dessas. Mas, surpreendentemente, minha mãe não se importava. Que falem, ela disse. Eu prefiro 1000 verdades doloridas do que uma vida inteira de mentira confortável. Bianca foi a que mais me surpreendeu. Um dia, ao voltarmos do supermercado, ela se aproximou de Mateus, oferecendo uma carona para o trabalho. Sabe, sempre quis ter um irmão para dividir as broncas do papai. Ela disse, meio brincando, meio de verdade. Mateus sorriu, um sorriso tímido, e aceitou. Aos poucos, vi que eles tinham mais em comum do que imaginavam. O mesmo jeito de rir de nervoso, a mesma mania de mexer nos cabelos, o olhar desconfiado antes de confiar de verdade. Meu pai, como sempre, foi o último a ceder. Mas começou a dar sinais. Um bom dia menos ríspido, um convite para Mateus assistir ao futebol, uma fatia de pão de queijo oferecida no café.
Era como se estivesse construindo uma ponte, uma pedra de cada vez, testando o terreno antes de atravessar de vez. Um dos momentos mais marcantes aconteceu numa tarde de sexta-feira. João Carlos, já debilitado, pediu para reunir a família na varanda. Estávamos todos ali: mãe, pai, Bianca, eu, Mateus. Ele respirou fundo, a voz fraca, mas determinada. Eu só queria agradecer. Sei que não mereço o perdão de vocês, mas agradeço mesmo assim. O maior erro da minha vida foi não ter tido coragem. Se eu pudesse voltar no tempo, faria tudo diferente. Mas não posso. Só posso pedir que não deixem o passado roubar de vocês o que ainda pode ser vivido. Olhou para Mateus com ternura, depois para minha mãe. Helena, obrigado por não ter desistido de mim nem do nosso filho, mesmo diante de tudo. Por fim, voltou-se para meu pai. Sinto muito por todo o sofrimento. O amor que sentimos pela mesma mulher nunca foi motivo para ódio, mas para respeito. Espero que um dia possa me perdoar. Foi um silêncio profundo, desses que só existem depois de verdades escancaradas. Meu pai não disse nada, mas vi seus olhos marejados, a mão tremendo ao segurar o braço da cadeira. Não era perdão, mas era o começo de algo novo. Pouco depois, João Carlos precisou ser internado novamente. Dessa vez, fomos todos juntos ao hospital. Eu, Bianca, minha mãe, Mateus e até meu pai, de olhar firme e passo lento. Ficamos horas na sala de espera, dividindo bolachas e memórias, relembrando histórias que só agora faziam sentido. Na última visita de João Carlos, ele pediu para ver Mateus sozinho. Ficaram juntos, portas fechadas, por quase 1 hora. Depois, Mateus saiu com os olhos vermelhos, mas o rosto sereno. Abraçou minha mãe, apertou a mão do meu pai, nos abraçou forte, um por um. Ele disse que agora pode descansar em paz e pediu para eu não desistir da nossa família. Disse, a voz embargada. A morte de João Carlos foi silenciosa, quase gentil. Minha mãe chorou no ombro do meu pai. Mateus foi abraçado por todos e até Bianca, que sempre escondeu o choro, deixou as lágrimas rolarem. No enterro, ficamos juntos, uma família estranha, remendada, mas ali mais juntos do que nunca. Voltamos para casa em silêncio, mas não era o silêncio da raiva ou do ressentimento. Era um silêncio de quem sabe que, depois de tudo, ainda existe caminho. Minha mãe sentou à mesa, pegou a mão do meu pai e olhou para nós. Obrigada por terem me permitido começar de novo. Naquela noite, fui para o quarto pensando no que tinha perdido e no que tinha ganho. Nunca imaginei que fosse possível amar de novo, confiar de novo, reconstruir algo que parecia irremediavelmente quebrado. Mas ali, naquela casa, entre álbuns de família e xícaras de café frio, percebi: o impossível pode sim ser costurado. Basta coragem, paciência e o desejo sincero de recomeçar. Quando penso em tudo o que vivemos desde aquele sábado, a revelação, o confronto, as lágrimas, as conversas atravessadas pela dor e pelo medo, fico tentando decifrar onde tudo realmente começou a mudar. Talvez tenha sido quando minha mãe, finalmente, teve coragem de quebrar o silêncio de décadas. Talvez tenha sido quando meu pai, mesmo em silêncio, deixou uma fatia de pão de queijo ao lado do prato de Mateus, como um gesto tímido de aceitação. Talvez tenha sido quando Mateus, mesmo com todas as dúvidas, se permitiu sentar à mesa conosco, ainda que sem saber se era bem-vindo. A verdade é que não existe um único momento de transformação. A reconstrução de uma família é feita de pequenos gestos diários, de escolhas difíceis, de olhares que dizem mais do que palavras. Aprendi que o perdão não acontece de uma vez, nem é completo. É uma ponte frágil que precisa ser cruzada todos os dias, com cuidado e honestidade. E às vezes, só o tempo consegue preencher os buracos deixados pelas nossas ausências. Vi minha mãe se tornar, finalmente, uma mulher inteira. Não apenas mãe ou esposa, mas Helena, com sua história de amor, seus erros, sua coragem de assumir consequências. Meu pai, aquele homem duro, que sempre preferiu o silêncio às discussões, aprendeu que a verdadeira força está em pedir desculpas, em reconhecer a dor do outro, em admitir que não temos todas as respostas.
Bianca, minha irmã, se transformou diante dos meus olhos, abriu mão das pequenas disputas por atenção e me ensinou que, mesmo entre irmãs, há espaço para recomeçar. E Mateus? Ah, Mateus! Ele trouxe para nossa casa um novo jeito de olhar para o passado. Mostrou que ninguém é só fruto do que lhe faltou, mas também do que tem coragem de buscar. Vi nele a coragem de recomeçar, de insistir em ser parte, mesmo quando o medo parecia ser maior do que o desejo de pertencimento. Aprendi com ele que família não é só sangue, mas escolha, e que às vezes é preciso insistir no amor, mesmo que a vida tenha tentado apagar esse caminho. A cidade inteira soube da nossa história, claro. No começo, vieram olhares de julgamento, cochichos na padaria, perguntas veladas, mas, com o tempo, percebi que as pessoas também carregam seus próprios segredos. Recebi mensagens de vizinhos contando de irmãos desconhecidos, de filhos perdidos, de pais que nunca voltaram para casa. Descobri que, no fundo, cada família é uma coleção de cicatrizes, algumas mais visíveis, outras tão bem escondidas que a gente nem imagina. O que ficou, depois de tudo, foi uma sensação de leveza. Não é felicidade de propaganda, mas paz. Paz por saber que, agora, nada mais nos separa além do que somos capazes de enfrentar juntos. Ainda discutimos, ainda temos dias ruins, ainda há marcas do que não foi vivido. Mas hoje, sentamos todos à mesma mesa. E isso, para mim, é mais do que suficiente. Nunca imaginei contar essa história. Sempre achei que nossas vidas fossem normais demais para despertar interesse, mas aprendi que o que realmente prende as pessoas não são as grandes reviravoltas, mas a coragem de contar a verdade. Se você chegou até aqui, talvez também carregue seus próprios segredos, suas feridas, seus medos de que o passado seja maior que o presente. Acredite, não existe família perfeita, mas existe o perdão, existe a chance de reconstruir, existe o amor, esse tecido estranho que, mesmo rasgado, ainda é capaz de aquecer quando a noite cai. Se tem algo que desejo para você, é coragem. Coragem para olhar para dentro, para buscar as respostas que doem, para abrir portas que ficaram tempo demais fechadas. Que você tenha força para costurar seus próprios pedaços, para permitir novos começos, para aceitar que, no fim, somos todos feitos de imperfeições e escolhas. Nos dias seguintes ao funeral de João Carlos, vi pequenas cenas que me fizeram entender o quanto havíamos mudado. Meu pai começou a chamar Mateus para pequenas tarefas da casa, consertar a porta do armário, trocar uma lâmpada, cortar a grama do quintal. Eram coisas simples, mas com um peso simbólico enorme. Era a maneira dele de dizer, você faz parte. Bianca passou a dividir confidências com Mateus, algo que nunca fez comigo. Um dia, ouvi os dois rindo no quintal, brincando com o cachorro e falando de coisas banais, como se sempre tivessem sido irmãos. Minha mãe, agora, caminha mais leve pela casa. Já não carrega aquele cansaço antigo nos ombros. Volta a cantarolar na cozinha, às vezes até chama a gente para ajudar a fazer pão, como nos velhos tempos. E eu? Eu aprendi a olhar diferente para minha família, para a nossa história. Aprendi que aceitar o passado não é esquecer as dores, mas reconhecer que cada erro, cada segredo também faz parte de quem somos. Hoje, se você entrar na nossa casa numa tarde de domingo, vai nos encontrar juntos, rindo das nossas próprias esquisitices, dividindo o pão e a memória. Vai ver um álbum de fotos em cima da mesa, com espaço para as fotos que ainda virão. Vai perceber que ainda temos muito o que consertar, mas que a vontade de sermos família é maior do que qualquer mágoa. Por isso, se essa história de alguma forma tocou seu coração, quero te convidar a compartilhar comigo. Qual foi o momento mais forte para você? Você já viveu ou testemunhou algo parecido na sua família? O que faria no meu lugar? Deixe seu comentário aqui embaixo. Vou ler todos com carinho e se quiser acompanhar outras histórias como a minha, não esqueça de se inscrever no canal. Sua participação faz toda a diferença e me dá forças para continuar compartilhando histórias cheias de emoção, coragem e esperança. Obrigado por caminhar comigo até aqui. E lembre-se, às vezes as melhores famílias nascem das maiores tempestades.